Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas e diagramas de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos. Vamos à primeira etapa, então, que será coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado. Considera o diagrama de fases açúcar e água da figura 2, que é esse diagrama aqui, que ele demonstra aqui abaixo a composição tanto de açúcar quanto da água, a composição em peso, e aqui no eixo Y ele demonstra o aumento de temperatura. Então, conforme você vai aumentando a temperatura, existe um limite de solubilidade aqui, entre açúcar e água, que ele vai aumentando conforme aumenta a temperatura aqui e aumenta em relação ao percentual de açúcar, Mas então tá, depois a gente dá uma atenção ao gráfico aqui. O interessante agora é entender o seguinte aqui, ó. Nós vamos iniciar pela letra A, tá? E depois eu vou ler o restante do enunciado. Mas na letra A, ele diz que quantidade de açúcar dissolverá em 1000 gramas de água a 80 graus Celsius. Então vamos considerar o açúcar como sendo a nossa primeira massa, ou o nosso primeiro elemento, e a água o nosso segundo elemento. Então é uma mistura entre dois elementos aqui, dois compostos, onde o primeiro composto vai ser o açúcar, o segundo vai ser a água. Então a informação que ele deu a informação do segundo composto, a massa de 1000 gramas de água, e ele forneceu também a temperatura. Vou guardar essas informações e vou entender o seguinte. Imagine que você tem um recipiente, um recipiente qualquer, que pode ser um copo, e você vai colocar uma certa quantidade, ou uma massa, de um primeiro composto nesse recipiente. Ok. No segundo recipiente, você vai colocar a massa do segundo composto. No nosso caso aqui, nós estamos pegando como exemplo a água, Nosso segundo composto é 1000 gramas de água. Ok. Agora, num terceiro recipiente, você mistura os dois. Coloca os dois lá, dá aquela misturadinha. O que você vai ter? Você vai ter um novo composto, uma nova mistura, na qual a massa total dessa nova mistura é você somar a massa dos dois compostos. Só que veja o seguinte aqui, o gráfico, ele sempre, na maioria dos gráficos de diagrama de fase, ele sempre acaba dando a composição em peso. Composição em peso dos elementos. E como é que eu vou saber qual que é a composição em peso, percentual, do meu primeiro elemento aqui na composição total? Porque depois que você misturou aqui, dificilmente você vai conseguir identificar qual que é a composição em peso que eu tenho do primeiro elemento lá, porque agora eu não consigo mais ver eles separadamente, eles estão misturados. Então, para isso, a composição em peso do primeiro elemento, tá? Ela sempre vai ser a seguinte: a massa do primeiro elemento, aqui em cima na fração, sobre a massa total, que é a soma dos dois, massa do primeiro elemento, o primeiro composto, mais a massa do segundo composto, vezes 100, para dar valores percentual. Então, aqui é a composição em peso, que é essa mesma composição aqui, percentual em peso que está no gráfico do diagrama. Você calcula desta maneira aqui para o primeiro, para você saber quantos por cento em peso do primeiro eu tenho na mistura aqui. E mesma coisa você faz para o segundo, só que no segundo você troca aqui a parte de cima da fração, onde você vai ter a massa do segundo composto sobre o total vezes 100. Então você tem aqui o percentual em peso do segundo composto. Então, só para vocês entenderem como que funciona, e para que nós calculamos aqui a composição em peso, justamente porque quando já está misturado, quando já tem a mistura, dificilmente vocês vão conseguir identificar. Tá? Então, a partir dessa primeira equação aqui, o que nós vamos fazer? Vamos isolar tanto a massa 1 quanto a massa 2. Por quê? Porque do diagrama de fases, nós sempre encontramos as composições em peso, em uma determinada mistura. E para eu identificar exatamente qual que é a massa 1 e qual que é a massa 2, eu posso isolar dessas equações aqui. Então, essas equações-chave aqui vão facilitar para eu encontrar as demais massas aqui em determinada composição. Então, vamos à primeira aqui, considerando a massa 1.
que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou passar esse CP1 que estava aqui, né, para cá, dividindo 100, e tanto a massa 1 que estava aqui multiplicando passa para lá dividindo, e aqui a soma da massa 1 mais a massa 2 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ó. Então, eu fico com essa configuração aqui. Né? Só reorganizei a minha equação aqui. Né? Isso aqui, ó, né, esse tipo de fração aqui, ela acaba, eu posso abrir ela, né, em duas frações dividido pela massa 1. Ó, massa 1 sobre massa 1 mais massa 2 sobre a massa 1. Eu posso fazer isso porque é a didática do mínimo múltiplo comum, né? Igual a 100 dividido pela composição 1 ainda, né? Então aqui massa 1 sobre massa 1, né, a gente pode simplificar, né, massa 1 sobre massa 1 é 1. Então vai ser 1 mais massa 2 sobre massa 1 igual a 100 dividido pela composição em peso 1. E ainda, né, esse 1 que está aqui atrapalhando, eu posso jogar para o outro lado, ó, diminuindo. Então ele passa diminuindo o 100 dividido pela composição em peso 1. Agora basta isolar. Né? Então, como se eu quiser isolar a massa 2, vou chamar de equação 1, ela vai ser 100 dividido pela composição 1 menos 1 vezes a massa 1. Né? E ainda dessa mesma equação aqui, né, eu posso isolar, se eu passar a massa 1 para o outro lado, né, tudo isso aqui vai passar dividindo a massa 2. Né? Então, a massa 1 vai ser igual a massa 2 sobre 100 dividido pela composição em peso 1 menos 1. Chamamos de equação 2. Né? E, igualmente, né, é óbvio que eu acabo usando sempre essas duas aqui, porque elas já estão isoladas, porque geralmente eu acabo pegando só os detalhes da composição 1, que nesse caso aqui, no nosso gráfico lá seria o açúcar, né? A composição em açúcar, mas você poderia trabalhar também com a composição em água, não tem problema. Mas olha só, vamos ver o que acontece. Agora, da equação 2 aqui, desta equação, equação 2 não, desculpa, né? A equação 2 está aqui. Desta equação da massa 2, original, composição em peso da massa 2, né? Nós também vamos abrir aqui, né? Inverter os valores aqui jogando por outro lado, né? E o 100 a gente passa dividindo a composição em peso 2. Depois, né, podemos aqui abrir, já que está dividindo tudo por M2, eu posso abrir em duas frações, né, que é a regra do mínimo múltiplo comum. Abro em duas frações. Isso aqui, né, M2 sobre M2, acaba que é 1, né, acaba que é 1. O 1 eu também vou jogar para o outro lado, né? Só que ele estava somando, então para o outro lado ele passa negativo. E a partir daqui eu passo a ter, eu passo a isolar. Ó. Então, a massa 1, né, se eu tenho a composição em peso 2, ela vai ser 100 sobre a composição em peso 2, menos 1 vezes a massa 2. Chamamos de equação 3. E desta equação aqui, a gente pode abrir ainda para uma quarta equação, onde a massa 2 vai ser a massa 1 sobre 100 dividido pela composição em peso 2 menos 1. Então essas são as quatro equações pela qual eu consigo encontrar a massa, né, se eu já tenho como referência uma das massas e qualquer uma das composições. Né? Então qualquer uma das composições que você tiver em peso, e se você tiver mais uma massa, como foi o caso do enunciado, você encontra outra massa sem problema nenhum. Agora voltamos ao nosso problema aqui e vamos entender realmente como que funciona o gráfico. Né? Então o gráfico mantém uma certa quantidade de açúcar, aqui é a composição de açúcar, e também temos a composição de água. Né? Então o que você tem que pensar? Né? Como a mistura aqui é açúcar e água, imagine que você tem um recipiente com água e vai adicionando aos poucos o açúcar. Né? Então a água, como ele é a solução em maior quantidade, vai acabar sendo o que a gente chama de solvente. Né? A água, nesse caso, nessa mistura, vai ser o solvente. E como o açúcar é o composto em menor quantidade que está entrando no recipiente de água, pode ser um copinho de água, né? Uma garrafa de água, vai ser o soluto. Né? Então é uma mistura entre solvente e soluto. Agora imagine que você vai adicionando tanto açúcar, mas tanto açúcar, né? Vai colocando tanto açúcar,
que chega um momento, né? Ó, enquanto você está adicionando açúcar, você tem o que ele chama aqui de xarope, né? É uma solução que ainda está líquida, mas que vai adoçando, né? Vai ficando doce aquela água, né? Quanto mais açúcar você coloca, mais doce fica a água, mas ainda você nem consegue ver o açúcar lá dentro, né? Na água, na mistura. Então você vai adicionando açúcar até o ponto que você colocou tanto açúcar naquele copo de água que você atingiu o limite de solubilidade, né? Então aqui é o ponto onde acontece a saturação, né? Ou seja, a nossa solução, a solução é a mistura do soluto mais o solvente. Então a nossa solução, você pode identificar, né, nessa linha aqui, que é a solução saturada. O que é a solução saturada, né? É quando a solução contém a máxima quantidade de soluto e uma certa quantidade de solvente, né? Então aqui é o máximo de açúcar que eu posso colocar naquela água. Por quê? Se eu continuar adicionando agora mais açúcar, você vai perceber que a quantidade de açúcar sólido vai se formar no fundo, né? Então agora você não tem mais uma mistura, né? Agora você tem uma precipitação, né? E a partir daqui você tem o que é conhecido como solução supersaturada, né? Você ultrapassou a linha o limite de solubilidade, ou a linha de saturação aqui, e a solução, agora você tem o líquido e mais o açúcar sólido lá no fundo do teu copo, né? Então aqui agora tu pode colocar açúcar à vontade, que sempre vai ver o açúcar lá no fundo do copo e não mais misturado com a água, tá? Então é isso que está acontecendo. E aqui o enunciado na letra A pergunta o seguinte: que quantidade de açúcar dissolverá em 1000 gramas de água? Ou seja, qual que é o limite aqui, né? Quanto de açúcar eu tenho que colocar em 1000 gramas de água a 80 graus Celsius para poder vencer essa saturação, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou traçar no gráfico a 80 graus Celsius, né? Então, agora vem a nossa segunda etapa, que é traçar os pontos no gráfico, né? E depois coletar já as informações. Então, aqui a 80 graus Celsius, eu traço aqui uma horizontal, encostei no limite de solubilidade, né? Para saber aqui a saturação. Com isso, eu traço agora uma vertical, né? Uma vertical aqui para baixo, porque ele encostou aqui, ó, exatamente aqui, né? Então, quando encostou na linha, eu traço uma vertical e eu consigo pegar aqui a composição em peso, né? Como eu já tenho a composição em peso de água, eu vou pegar agora a composição em peso de açúcar, tá? Que é o nosso componente 1, né? Nossa composição 1, ou elemento 1, né? Nossa composição 1 que foi determinada, já que a água a gente considerou o 2. Então a composição 1, para mim aqui deu próximo de 74%, quase pegou no 75%, mas não encostou, né? Próximo de 74%. Com isso, né, eu até comentei com vocês, esse gráfico aqui, ele dá só a composição, né, em peso. Então, com isso aqui, a gente aplica os cálculos agora, né? Então, para descobrir a massa de açúcar, né, a quantidade de açúcar exata que vai saturar aqui a 80 graus Celsius, né, o que eu tenho que fazer? Pegar a minha massa 2, que eu já conheço, que é a massa de água, né, utilizando a equação 2, né, dividido por 100, dividido ainda pela composição em peso 1, que é a composição de açúcar, acabei de encontrar, menos 1. Então vai ficar com essa configuração aqui. Agora, ao invés de colocar 1 e 2, né, eu posso colocar o diferencial aqui entre açúcar e água. Então vamos substituir os valores, né, pois agora eu conheço, né? Então a massa de açúcar vai ser igual a 1000 dividido por 100 dividido por 74 menos 1. Então a quantidade de açúcar, né, que vai saturar a uma água a 1000 graus Celsius, e 1000 gramas de água, vai ser 2.846,153846 gramas, né? Ou 2,8 quilogramas aí, né? Para 1 quilo de água, né? Já que nós estamos tratando de gramas, né? Então, esta é a resposta da alternativa A, tá? Já na alternativa B, ele pergunta se a solução líquida saturada, né, aqui na parte A, for resfriada até 20 graus Celsius. Olha só, então a mesma quantidade de 1000 gramas, agora ela é resfriada a 20, a temperatura ambiente, né? 20 graus Celsius.
Parte do açúcar precipitará como sólido, aquilo que a gente falou. Ó. Se a gente diminuísse a temperatura aqui, então agora eu já vou ter mais açúcar sólido no fundo que propriamente água, né? Qual será a composição da solução líquida saturada em percentual de açúcar, né, a 20 graus Celsius? Então primeiro a gente vai traçar no gráfico, né? Já que ele deu aqui a 20, ó, a 20 está aqui, né? A gente pega a segunda composição. Essa segunda composição aqui, ela dá próxima para mim, né, em açúcar, né? Vamos ver em açúcar, que é o primeiro aqui de cima. Deu próximo aqui de 64%, né, por cento em peso de açúcar. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Já que ele quer saber qual que é a solução líquida saturada agora, né, a gente vai pegar a massa de açúcar, novamente, podemos calcular aqui, ó, com a mesma equação 2, né? Então, nós vamos ter aqui 1.777,777, né, gramas. Então, essa é a composição, né, já que ele perguntou, quando resfriado aqui, né, qual que é o percentual em peso de açúcar, né? Então, é esse percentual aqui, ó, tá, de açúcar que tem aqui dentro do recipiente. E na letra C, que quantidade de açúcar sólido sairá da solução no resfriamento a 20? Então, o que aconteceu? Quando eu resfriei, parte do açúcar estava lá dentro do copo, lá no fundo. Ele quer saber essa quantidade que está no fundo, né? Por quê? Porque essa quantidade que eu encontrei anteriormente ainda é a quantidade em água, tá? É a quantidade que não saturou, porque eu peguei aqui exatamente no limite, ó. Se eu peguei exatamente no limite de solubilidade, significa que é aquela quantidade de açúcar que está dentro da água que não solidificou. É aquela quantidade que está misturado na água ainda, né? Então, para saber exatamente a quantidade que ficou no fundo, é essa variação aqui, ó. Esse percentual, esse delta CP aqui, né? Essa quantidade aqui é o açúcar que está no fundo. Então, para eu saber isso, basta diminuir, né, o açúcar a 74%, né, que estava 80 graus, menos o açúcar a 64%, que é esse aqui, né? Menos as massas, né? Então, eu diminuo uma massa da outra, porque eu encontrei aqui, ó, ou sei a quantidade de massa, tanto a 80 na solubilidade, quanto a 20, né? E essa sobra é o açúcar que está no fundo aqui. Então, diminuo as duas, e o açúcar que está exatamente no fundo lá, como solução sólida, né, solidificado, é aproximadamente 1.068,376068 gramas. Então, essa é a resolução aqui para o nosso exercício de açúcar e água. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim. Tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia. Então, vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas. Eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível. E os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.